Bom dia a todos para mais uma pílula de conhecimento com 5 minutinhos de atraso aí, mas aí em torno de, né? Então a gente acaba às vezes fazendo um pouquinho antes, um pouquinho depois, em torno de 7h15, a gente está sempre por aqui para fazer esse momento, essa pequena live que a gente tem realizado todas as manhãs, né? Trazendo um pouquinho de conteúdo e diabetes. Na verdade, a gente está numa reta final essa semana, né? Na semana passada aconteceu a jornada para uma vida normal com diabetes, onde a gente mostra aí o caminho, direção, principais erros, principais pilares a serem desenvolvidos. E acho que muitas vezes as pessoas elas não têm clareza, né, do caminho realmente para conquistar o processo do controle absoluto, né? Elas não entendem o que falta, né? O que vai ser importante nessa mudança, né? Nesse processo de desenvolvimento do controle glicêmico. E hoje eu queria trazer um pouco disso, né? Esse direcionamento do que é de verdade que você vai fazer, o processo que você vai escalar dentro inclusive do programa de mentoria diabetana para os alunos, que é o que a gente escala para as pessoas chegarem lá. Né? Qual é a diferença entre você ir sozinho e você ir com a gente aqui? A diferença é que ir sozinho você não vai nem saber se você está acertando ou se você está errando. Junto com a gente vai estar efetivamente guiando o processo. Mas eu queria entender, que vocês entendessem, na verdade, né, até perceber de vocês se é claro o caminho para isso acontecer. Né? Porque se não é, deveria estar muito mais claro. Né? Porque é realmente o ponto mestre aí dessa transformação. Tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Tum, tum, tum. Pam, 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 pam. Tchuf. Tchuf. A gente trouxe aqui, né? Tá trazendo aqui hoje, aqui direto da Abbott, né? A Abbott ela tem um material também bem consistente. A gente vai trazer aqui um detalhe, né? O que faz os níveis de glicose do sangue subir ou descer, né? E eu acho que isso vai de encontro com o que a gente vai terminar e concluir nesse dia de hoje. Perdão. Pela manhã, o bichinho do ran-ran pega toda vez. Quando se fala de diabetes, é importante entender o que pode fazer os níveis de glicose no sangue aumentar ou diminuir, de modo a poderem tornar-se medidas para que a glicemia permaneça nos intervalos desejados. Né? Os intervalos desejados é que existe um range aí glicêmico aceitável para o dito bom controle. Né? Isso é cientificamente já comprovado, não é uma coisa do Alê não, tá? É simplesmente cientificamente comprovado. O Alê até é um pouco mais exigente do que esses dados comprovados, porque eu acredito que o bem-estar depende de uma fusão de fatores. Nem lá em cima, nem lá embaixo. A gente tem que estar no meinho ali, né? Aprendi isso com a minha esposa, o meinho é legal. Né? Quando a gente faz exames de sangue, não sei o que, eu gosto do meio, o meio é legal. Eu acho muito bom esse negócio. Ao comer qualquer tipo de carboidratos, né, ou hidratos de carbono, né, como é dito em Portugal, e aí existe o amido, as frutas, açúcares em geral, o corpo divide-os em açúcar simples, né? Esses são absorvidos pela corrente sanguínea e a insulina ajuda a removê-los do sangue para as células para serem utilizados para produzir energia. Olha que interessante, eu estou na Abbott de Portugal, inclusive, muito bom. Sem diabetes, o nosso corpo segrega a quantidade certa de insulina para coincidir com o alimento ingerido. Então, o nosso corpo funciona exatamente assim. O que a gente come é o que ele produz de insulina, né? Quando o diabetes está presente, são necessários comprimidos ou injeções de insulina para ajudar nesse processo. Coisas que podem fazer aumentar a glicemia no sangue. Uma refeição ou um lanche com uma proporção maior de carboidratos do que o habitual.
Então, se você tem um padrão, quando você cria um padrão, a medicação oral e inclusive a insulina fica ajustado, né? Quando você ajusta e você mantém padrão, você não tem grandes erros. Tem erros assim, emocionais. Então, tomou um impacto, um susto, vai interferir, vai ter mudança. Caminhou um pouco mais, vai interferir, vai ter mudança. Dormiu um pouco mais, vai interferir, vai ter mudança. Fez mais frio, vai interferir, vai ter mudança. Mas a base, que é a parte mais relevante do processo, que é a alimentação versus insulina, você vai ter um certo equilíbrio. Então você vai conseguir, se você mantém estrategicamente exatamente as mesmas proporções, você em algum momento vai encontrar esse número, não vou dizer o número perfeito, mas você vai encontrar esse número ideal, né? Mas quando você faz um lanche adicional, você come, se alimenta de forma adicional, se você não tem conhecimento de causa, se você não sabe fazer a proporcionalidade, a gente vai chegar nela mais lá no final, você vai errar e a glicemia vai ou subir ou baixar. Vai depender muito do caminho que você está seguindo. Diminuir a atividade física do que já é habitual e aumentar também, é outro caso. Efeitos colaterais de alguns medicamentos, sim, algumas medicações podem aumentar a glicemia. Infecção, cirurgia ou outras doenças, sim, uma doença, uma infecção de uma forma geral pode gerar alteração glicêmica. E quando a gente fala de medicações, principalmente o corticoide, tem uma interferência direta no resultado glicêmico, então pode elevar também. E alterações hormonais durante o período menstrual, adolescência, esse tipo de situação, né? Então todo processo hormonal tem um impacto sim glicêmico de elevação. Então por isso que as crianças, assim, as crianças são diagnosticadas pequenininho. Não, a glicemia dele está controlada, está tudo bem. Vai chegando na adolescência e a coisa destrambelha e você não aprendeu do jeito certo. Logo, vai ser difícil demais passar por essa fase. Né? E coisas que podem fazer a glicemia baixar. Né? Uma refeição, um lanche com uma proporção menor de carboidratos que o habitual. Tomar muita insulina, né? Ou seja, insulina desequilibrada. Né? Mudar a dose de medicação, no caso dos tipo 2. Né? Atividade física adicional. Efeitos colaterais de alguns medicamentos, alguns medicamentos que são acelerantes, né, que você acaba ativando a aceleração do metabolismo e você vai ter um consumo maior. Isso pode também ser um caso de gerar a hipoglicemia. Esquecer, né, ou falhar aí com alguma refeição, se você tiver que pular alguma refeição e você não tiver o domínio sobre o controle glicêmico, você vai ter impacto de redução e hipoglicemia. Né? E uma outra coisa que pode causar hipoglicemia e que não está lá na cabeça de ninguém é a ingestão de bebidas alcoólicas, porque elas causam sim hipoglicemia posterior, inclusive às vezes grave. Se você não souber o que fazer, como fazer, é perigoso. Tá certo? Então eu trouxe esses fatores, o que sobe, o que abaixa, né? O que sobe, o que abaixa? De verdade, o que mais sobe, mais abaixa a glicemia, o que mais gera hiperglicemia e hipoglicemia, é uma coisa que não está nem aqui. É uma coisa que não está aqui. É uma coisa que falta. Falta aqui. Falta conhecimento. Falta você entender o que causa cada uma dessas coisas. Esses detalhes que a gente traz aqui, isso daqui é muito superficial. É exatamente o fato de você não saber como dirigir o seu carro que você vai colidir. Se você sabe dirigir, se você sabe engatar a marcha, se você sabe qual é o pedal do freio, se você sabe qual é o acelerador, qual é a embreagem, como que solta a embreagem, você vai ter uma boa condução. Agora, se você sabe mais ou menos, o carro vai ficar engasgando e vai ficar pulando e você não vai sair do lugar. Então, o que você precisa saber? Primeiro, você precisa aprender a mapear do jeito certo, com exatidão, a glicemia. Saber quais são os horários, quais são as faixas glicêmicas que você precisa regularizar. Você precisa olhar elas e falar assim, tá maravilhoso o meu controle. Você tem que saber que tá. Né? Porque aí você vai fazer uma hemoglobina glicada, ela pode às vezes te dar um resultado que você não vai gostar. E ela não é a verdade absoluta. A verdade absoluta é a sua ponta de dedo. É ela quem diz de verdade como está o seu controle glicêmico. Tá certo? Então você está lá fazendo um mapeamento adequado dessas glicemias. Tudo está encaixando, está tudo perfeito. Seu controle aparentemente está muito bom. Né? E você aprendeu direito a fazer a contagem de carboidrato. Né? Porque a contagem de carboidrato é uma ferramenta. Né? Saber mapear a glicemia é uma ferramenta, contagem de carboidrato é uma ferramenta.
Como que você conta carboidrato? Como todo mundo, se você pegar dos manuais por aí, você vai descobrir como é que conta carboidrato. E aqui a gente não só tem o workshop com a doutora Camila de contagem de carboidrato, né, que as pessoas têm aí vendido o curso 400, 600 reais, um curso de contagem de carboidrato. Aqui dentro do programa Diabetando ele está incluído dentro do processo. A gente tem o workshop de contagem de carboidrato com a doutora Camila e depois a gente acompanha. Por quê? Porque é uma ação individual. Cada pessoa é uma pessoa. O impacto da massa de uma pessoa é diferente na outra. O impacto de uma proteína é diferente da outra. Um hambúrguer, um cheeseburger é diferente para mim e para você. A forma de contar carboidrato simples é um caminho. Existe a contagem de gorduras e proteínas. O impacto tardio dessas gorduras e proteínas. Como avaliar, como insulinizar, como fazer esse processo da contagem de carboidrato ser assertivo. Não adianta fazer o curso, tá? Muito poucas pessoas conseguem evoluir de verdade em contagem de carboidrato só com o curso, né? Isso é uma coisa muito relevante para se pensar. Adianta eu fazer só o curso? Não, não adianta, tá? Você tem que buscar o desenvolvimento do detalhe. E a contagem de carboidrato ele tem muitos detalhes para se ajustar. Então essa é a segunda ferramenta. E a terceira ferramenta, e essa daí é a que bota de vez a sua vida nos eixos, é o conhecimento de variabilidade insulínica. Quando você consegue instituir capacidade analítica desde a interpretação, se o seu problema de resultado está num basal, está numa quantidade de basal, está no horário de basal, está na divisão do basal, aonde está o seu problema do basal? Esse é um ponto. Se você consegue interferir e entender o impacto do seu fator de sensibilidade, se uma unidade não está mais abaixando 60 gramas, 60 miligramas por decilitro de sangue, só para ficar claro, o fator de sensibilidade, quanto uma unidade de insulina abaixo de açúcar no seu sangue. Fator de correção, quanto uma unidade de insulina queima de carboidrato. Tá? Então, sensibilidade. Como que você acompanha, como você identifica que a falha está na sensibilidade? Carboidrato, como que você identifica que o seu fator de correção está adequado? Né? Por faixa de horário, porque não vai ter o mesmo fator de correção de manhã, de tarde e de noite. E você vai precisar aprender a avaliar essa situação. E você vai precisar aprender a avaliar também que em situações específicas você vai ter uma conta diferente. Você vai ter uma análise diferente. Então, se você quer de verdade aprender e cuidar do seu diabetes de forma efetiva, com assertividade, você tem que mapear de forma precisa, você tem que fazer a contagem de carboidrato ajustada e você precisa aprender a fazer a engenharia insulínica, ali, a distribuição insulínica da forma mais adequada, identificando os erros e corrigindo para que já numa próxima você tenha um melhor resultado do que da última. Se você cumprir essas etapas, você volta a ter uma vida normal com diabetes. É fácil fazer isso? Não é fácil. Não é fácil. E é por isso que a gente está na semana com a abertura de turma para o programa de mentoria Diabetando. Não perde essa oportunidade. A gente encerra as vagas provavelmente amanhã. Provavelmente não, com certeza amanhã, talvez hoje. Tudo vai depender do preenchimento, que as vagas, como a gente sempre fala, acabam sendo limitadas. Mas se vocês querem mudar a realidade de vocês, voltar a dormir com tranquilidade e devolver os seus filhos à vida normal, esse aqui é o lugar, esse aqui é o caminho. Tá bom? Converse com os nossos alunos e vocês vão entender. Essa foi a pílula de conhecimento de hoje. Espero que tenha ficado muito, muito claro o mapeamento do que a gente precisa fazer para realmente controlar a glicemia de uma vez, para sempre, né? Porque não é uma coisa que muda. As armas depois vão ser exatamente as mesmas em qualquer condição ou situação. Basta você calibrar, né? É igual o atirador de elite, você só ajusta a mira, calcula a direção do vento e atira, e vai dar certo. Tá bom? Obrigado pela presença de todos, obrigado pela disponibilidade. Como de costume, dura entre 10 e 15 minutos essa live da manhã, pílula de conhecimento. Espero que tenha sido bom para vocês, porque para mim foi muito, muito bom fazer. Eu acho que faltava esse apanhado para a gente discutir. Tá certo? Bom, a gente se fala durante o dia nos grupos VIPs do WhatsApp que a gente tem ainda para inscrição do programa de mentoria diabetano.
Qualquer dúvida me chama no privado, me chama no direct. Vai ser um prazer ajudar, vai ser um prazer conversar com vocês. Fiquem com Deus. Um bom dia a todos.